Olá, alunos e alunas, eu sou o professor Elton Tada. A gente começa agora o nosso componente de formação geral. Nesse componente, nós vamos tratar de diversos assuntos que fazem parte da nossa formação profissional, que interferem na qualidade da nossa formação, enquanto aspecto integral do desenvolvimento, né, na sua profissão e dentro da perspectiva que a gente tem de desenvolvimento de competências e habilidades para o mercado de trabalho e para a vida em sociedade. Então, nessa primeira aula, nós vamos tratar sobre as questões relacionadas à ética, democracia, cidadania e os direitos humanos. Então, primeiramente, a gente começa definindo, conceituando um pouco o que são esses termos, que muitas vezes nós utilizamos no cotidiano, mas que não necessariamente nós temos uma reflexão crítica sobre o que significa cada um desses conceitos. Então, a ética é um conceito que surge no campo da filosofia e que está muito relacionado com as escolhas que uma pessoa toma em seus comportamentos, em suas ações na sua vida. A ética, ela tem a perspectiva de que você pode escolher a partir da sua racionalidade, a partir do seu pensamento, a partir das suas opiniões, aquilo que é correto ou errado em uma determinada situação. Então, um pressuposto para a ética é que você vai sempre pensar e decidir, escolher sobre algo. Quando existe essa perspectiva, nós estamos trabalhando com a ética. E a ética ela pode seguir alguns princípios, como existem diversas correntes, diversas escolas de pensamento ao longo da história que desenvolvem princípios éticos. Princípios esses que são norteados por alguma noção do que é mais adequado ou do que é mais correto que seja feito. A ética, vale lembrar, ela é diferente da moral, porque a moral, normalmente, ela está relacionada com um código de costumes em particular. Enquanto na ética, então, você decide por aquilo que é certo ou errado, levando em consideração o seu raciocínio, a sua capacidade de escolha, a moralidade, ela tem mais a ver com o comportamento de um grupo. Então, você pode ser moral ou imoral dentro de uma determinada regra que é estipulada para um grupo, que é estipulada por um grupo, seja ele qual for. Então, você é moral quando você segue a moralidade daquele grupo. E o ético, o ético é aquele que pensa e escolhe sobre as suas decisões, levando em consideração o que é mais correto ou incorreto naquela situação. Além do conceito de ética, a gente precisa definir também o que é a democracia. E a palavra democracia vem do grego, e no grego a gente tem o demo, que diz respeito àquilo que é do povo, e o kratos, que diz respeito àquilo que é o poder. Então, democracia é uma palavra que quer dizer o poder do povo. E o poder do povo está muito relacionado com a questão política, com o desenvolvimento político, com a organização política de uma sociedade. Nós vivemos em sociedades democráticas quando a força maior que existe naquela sociedade é a força do povo. Essa força se traduz normalmente nas sociedades modernas que nós conhecemos e nas sociedades que nós vemos hoje, ela se traduz principalmente a partir do voto. Mas a democracia, ela não é apenas um sistema eleitoral. Ela é um sistema de organização do Estado, de organização da sociedade, e ela tem a ver com esse poder popular, ok? Ética e democracia, então, nós vimos o que significa, basicamente, a definição desses conceitos. Vejamos o que quer dizer a cidadania. Cidadania quer dizer aquilo que você faz como elemento de participação da sua cidade, do seu local, da sua sociedade. Então, a cidadania ela está muito relacionada com como o sujeito, em particular o indivíduo, lida com sua coletividade, com o seu espaço coletivo, com o seu redor e assim por diante. Ou seja, o cidadão é aquele que pode implicar em sua sociedade, causar alguma implicação em sua sociedade. E nós somos cidadãos à medida em que nós nos implicamos em nossa sociedade, à medida que nós agimos. Mais uma vez, o exemplo mais visível e mais fácil de perceber a cidadania é a potencialidade que nós temos em um país como o nosso, como o Brasil,
de votarmos e sermos votados. Entretanto, não é apenas isso que diz o que é ser cidadão. A cidadania, ela também diz respeito a toda e qualquer forma de participação que a pessoa faz voltada para o seu coletivo. Então, quando você tem, por exemplo, uma associação de bairro, quando você faz uma atividade de modificação de um espaço ali dentro da sua cidade, do bairro que você mora, esses são exemplos também de cidadania. O próximo ponto, o próximo conceito que a gente precisa ver é o conceito de direitos humanos. E os direitos humanos, eles são inúmeros, são vários, são diversos, e eles surgem na história da humanidade por ondas, a partir de momentos históricos específicos. Então, primeiramente, surgem os direitos humanos que são aqueles mais fundamentais, mais básicos. E depois vão, a partir desses direitos mais básicos, sendo derivados daí de direitos que são mais sofisticados, mais específicos. Então vejamos que os direitos humanos mais básicos são, por exemplo, o direito à liberdade, o direito à saúde, o direito à vida, o direito à moradia. Então esses são mais básicos, são direitos mais gerais. E depois esses direitos, eles são desdobrados em direitos que são mais específicos, como direitos de grupos, por exemplo, direitos dos trabalhadores, direitos das mulheres, direitos raciais. Então aí são desdobramentos que acontecem nos direitos humanos. Os direitos humanos, eles pedem privilégio? Eles querem privilégio de alguém? Jamais. Os direitos humanos, eles buscam a equidade. E a equidade, ela parte do princípio de que as pessoas são diferentes, existem diferenças sim, e que essas diferenças elas precisam ser amenizadas para a gente viver numa sociedade mais equilibrada. Por isso que esses direitos eles são garantias mais fundamentais. Eles não são, de forma alguma, tentativas de dar privilégios a alguém. Então, feita essa reflexão inicial, a gente tem aí os conceitos estabelecidos, e esses conceitos, é importante que se diga, eles estão sempre correlacionados. A cidadania interfere na ética, a ética interfere na democracia, a democracia interfere nos direitos humanos. Todos esses conceitos eles estão em conjunto. E a gente nunca vai ver eles isolados na sociedade. A gente vai ver eles trabalhando de maneira articulada, e quando você identifica um desses elementos na vida social, você consegue identificar também a importância de cada um deles, o papel de cada um deles na sociedade. Hoje, nós vivemos situações específicas de desdobramentos de direitos humanos e que nós precisamos dar muita atenção para a forma como os direitos humanos são discutidos nas redes sociais e também nos espaços públicos em geral. Por quê? Porque hoje nós estamos olhando para os direitos que são mais específicos, para grupos específicos, e muitas vezes esses grupos, pelo fato de terem sido discriminados, pelo fato de terem sido oprimidos ou silenciados por muito tempo, quando mostram a necessidade de seus direitos, acabam sendo novamente subjugados e silenciados e assim por diante. Por isso que a gente precisa cada vez mais dar atenção às discussões e às reflexões sobre direitos humanos em nossos dias. Então, esses são os elementos introdutórios da nossa aula, e a partir daqui a gente já consegue estabelecer as bases para fazer a resolução de algumas questões e pensar sobre ética, democracia, cidadania e direitos humanos. Alunos e alunas, vamos começar então a nossa resolução das questões de aprendizagem aqui da nossa aula 1. Bem? Primeira questão. Durante um projeto de extensão universitária, voltado à formação cidadã em uma comunidade com alta vulnerabilidade social, um grupo de estudantes identificou dificuldades de diálogo entre moradores, especialmente em questões ligadas à participação política e tomada de decisões coletivas. Vejam só, estudantes, as questões, normalmente, as questões que se usam hoje em dia para as mais diversas finalidades, elas são questões contextualizadas. Elas vão te dar uma situação para você resolver essa situação, para você apresentar o resultado na prática.
Então, ela não vai te cobrar assim, o que é ética, o que é cidadania, o que é democracia. Ela vai te dar uma situação e ver se você entendeu esses conceitos na sua aplicação prática. Então, é bem importante você entender o que essa situação está te pedindo. Então, aqui a gente começa aqui vendo que a localização, né, é um projeto de extensão universitária. Então, ele está partindo daqui. O problema ele vai ser resolvido a partir de um projeto de extensão universitária. Esse projeto ele é voltado aqui, voltado à formação cidadã em uma comunidade. Então, lá na sociedade, a universidade vai lá, a partir do seu projeto de extensão, e faz essa formação cidadã. E nessa comunidade, que não é qualquer comunidade, é uma comunidade com alta vulnerabilidade social, ou seja, uma comunidade em que faltam questões sociais, que tem escassez de acesso a algumas questões sociais, você vai ter ali a identificação de dificuldade de diálogo. Então, esse é o contexto. Ó. O grupo de estudantes está indo lá, vem da universidade, está indo nessa comunidade. Lá nessa comunidade que tem uma alta vulnerabilidade, você identifica a dificuldade de diálogo entre os moradores, especialmente, essa é um problema geral, mas especialmente no que diz respeito à participação política e tomada de decisões coletivas. Então, por exemplo, eles estavam lá e perceberam que essa comunidade não consegue entrar em consenso, não consegue decidir as coisas que têm que ser feitas ali coletivamente. Então, os moradores demonstram desconfiança quanto à eficácia de reuniões comunitárias. Eles não têm muito interesse de participar das reuniões comunitárias no sentido de não terem certeza de que aquilo funciona. Eles desconfiam dessa eficácia. E tem pouca familiaridade, esse aqui é um ponto bem importante, ó, pouca familiaridade com seus direitos enquanto cidadãos. Ter pouca familiaridade com seus direitos enquanto cidadãos é algo que a gente trabalha, né, bem nessa aula que nós estamos, que é aquela questão. A cidadania ela se dá a partir de uma participação ativa. E o sujeito, quando não sabe aquele seu direito à cidadania, quando não sabe o que ele pode, o que ele deve, quais são seus direitos, quais são suas obrigações na sociedade, ele vai ter dificuldade de acessá-la. Então, os estudantes foram desafiados a elaborar uma ação que promovesse a convivência democrática. Então, diante dessa situação, eles foram desafiados a fazer uma ação para promover essa convivência democrática e incentivasse o compartilhamento de saberes respeitando a diversidade cultural local. Então, tem as questões, elas sempre são questões que se trabalham hoje em dia com muitas camadas. Vocês precisam ir identificando essas camadas. Então, isso aqui é o que a gente chama de contextualização da questão. Toda essa parte aqui, ó, é uma parte de contextualização da questão. Ele está te dando dados. Preste bem atenção, porque às vezes você não precisa de todos os dados. Por outro lado, às vezes, se você deixar um detalhe de lado, você também não tem muito como resolver aquela questão, tá bom? Então, vamos agora para o comando da questão. A gente contextualizou, vamos ver o comando agora. Então, considerando os princípios da democracia, da cidadania, qual das ações a seguir melhor promove a convivência dialógica? Dialógica no sentido de diálogo, de manter, de promover o diálogo, de fazer com que aquelas pessoas consigam entrar em acordos, consigam tomar decisões que sejam coletivas, consigam acessar a cidadania de forma a garantir a sua participação ali na sua comunidade. Então, qual das ações a seguir melhor promove essa convivência dialógica e o compartilhamento de saberes em contextos socioculturais diversos? Gente, presta bastante atenção que a questão ela não te perguntou qual é
a alternativa correta? Ela te pergunta qual das ações a seguir melhor promove. Isso quer dizer que as outras também podem promover. Isso quer dizer que as outras não estão totalmente incorretas. Você não quer saber quais estão erradas e qual está certa. O que você quer saber é qual melhor promove. Então você vai procurar pela alternativa que é mais completa e não apenas pela alternativa que é correta. Então, uma grande diferença é quando a questão te cobra algo como o correto e o incorreto, o que está totalmente errado e o que está totalmente certo. As questões hoje em dia, nos mais diversos contextos, elas trabalham com destratores. Então, os distratores são questões que estão parcialmente corretas, que são semelhantes com a correção, mas que não estão totalmente corretas, tá? Isso faz com que a questão fique mais difícil no sentido de exigir que você olhe para elas mais adequadamente, tá? Então, primeiro, vamos lá, letra A. Organizar rodas de conversa com temas definidos exclusivamente pela equipe universitária, com o objetivo de esclarecer os direitos dos moradores, utilizando linguagem acessível. Você leu a primeira alternativa te pareceu correta, você marca ela e vai para a próxima questão? Não. Por quê? Porque você está procurando qual é a alternativa que melhor promove. Então, se você está procurando qual é a alternativa que melhor promove, você precisa analisar elas todas, tá? Não dá para você ver qual está correta de fato de primeira. Então, qual que é a particularidade dessa alternativa aqui? Roda de conversa é algo que promove o diálogo, né? Promove uma convivência dialógica? Com certeza. Então, isso aqui está correto, tá? Com o objetivo de esclarecer os direitos dos moradores. Esclarecer os direitos dos moradores é algo importante naquele contexto ali que a questão está nos dando? Com certeza. Algo correto. Utilizar linguagem acessível é algo que é importante nesse caso dessa comunidade com alta vulnerabilidade? Você tem que levar uma linguagem acessível até lá? Com certeza. Então, esses 3 pontos aqui estão corretíssimos nessa alternativa. Porém, tem aqui uma questão que nós temos que deixar de lado, que é o seguinte: com temas definidos exclusivamente pela equipe universitária. O que isso aqui significa? Exclusivamente pela equipe universitária significa que a equipe universitária ela está pautando a discussão. Quando você pauta a discussão, você tem aquele poder de pauta, você está mostrando o que vai ser ou não trabalhado. Então, essa aqui a gente deixa, não dá para dizer que ainda está certo ou errado, porque a gente tem que ver as demais se resolvem melhor ou pior nessa questão. Alternativa B. Criar um canal digital para que os moradores registrem suas demandas e opiniões. Os moradores registrarem suas demandas e opiniões é algo importante? Importante. O qual será analisado posteriormente pela equipe universitária para elaboração de relatórios. Relatório universitário é algo importante para aquela comunidade lá? Será que é algo muito importante? E será que o canal digital ele é muito importante para essa comunidade com alta vulnerabilidade? Tá? Então, essa alternativa já nos pareceu um pouco mais fraca. A A responde melhor do que a B. Tá? Então, a B, a gente já deixa de lado que a A já responde melhor do que a B. Letra C. Desenvolver oficinas colaborativas. Oficinas colaborativas é bom para promover o diálogo? Sim. Em que moradores e estudantes compartilhem experiências. Opa! Tanto os moradores quanto os estudantes estão compartilhando experiências. Isso aqui é muito positivo. E construam coletivamente soluções. Construir coletivamente soluções é algo positivo? Com certeza, para esse problema aqui, para os problemas da comunidade. Essa alternativa aqui está bem interessante. Vamos ver a próxima para ver se ela está melhor do que essa ou não.
Realizar apresentações culturais preparadas por grupos estudantis. Apresentações culturais é bom, não há nada, né? Preparados por grupos estudantis que retratem os direitos e deveres do cidadão. Evitando participações e perguntas ao final, aqui essa questão já ficou mais fraca, porque o que a gente quer? A gente não quer promover a convivência dialógica, então se fosse apresentação cultural com participação, seria uma situação, mas nesse caso não, então a D a gente também sabe que é mais fraca. Ficamos entre a A e a C. Entre a A e a C, qual que a gente vai escolher? Aqui, na A, a gente viu que os temas são definidos exclusivamente pela equipe universitária e que isso é uma limitação. Então, por isso, o nosso gabarito é a letra C. Tá? A letra C responde melhor a essa situação que foi colocada aqui. Então, viram que a gente tem que fazer uma análise de alternativa a alternativa, vendo qual é aquela que melhor promove a convivência. Questão número 1, gabarito C. Agora vamos para a questão número 2. Então a gente começa novamente a fazer essa leitura do contexto e entender qual é a situação em que ela se coloca. Tá? Em uma organização da sociedade civil, então de onde que parte o problema? Organização da sociedade civil, que atua com jovens de diferentes origens étnicas, culturais e religiosas. Então aqui a gente está falando de diversidade. Uma série de conflitos interpessoais passou a emergir durante as atividades em grupo. Então, essa organização da sociedade civil vai lá fazer algumas atividades e alguns conflitos interpessoais foram se mostrando ali. Tá? As tensões manifestam-se por meio de falas desrespeitosas. Então, aqui é uma manifestação. Falas desrespeitosas. Exclusões silenciosas, alguém é deixado de lado, sem falar nada ali, mas é jogado para o canto. Ausência de diálogo entre os participantes. Aqui temos, então, as características daquela situação. Diante disso, a coordenação convida um grupo de estudantes universitários, então, mais uma vez, estamos trabalhando com estudantes universitários aqui, de cursos da área de humanas, a desenvolver uma proposta de intervenção que promova uma cultura de respeito. Então, o que a gente quer promover? Cultura de respeito. Escutativa e valorização da diversidade. Então, a gente quer promover valorização da diversidade porque lá atrás a gente viu que esse grupo é muito diverso e que tem tido alguns problemas, com bases em princípios éticos e de direitos humanos. Então, aqui a gente trabalha com aquela relação que nós vimos entre a ética e os direitos humanos. Diante da situação apresentada, qual das ações a seguir melhor promove a convivência respeitosa? Então, mais uma vez, como na questão 1, aqui a gente quer saber qual melhor promove. Não é a certa e as demais estão erradas. A gente quer saber qual que melhor promove a convivência respeitosa e o compartilhamento de saberes entre os jovens. Compartilhamento de saberes. Então, aqui a gente quer uma promoção do diálogo. A gente quer que os saberes sejam compartilhados entre os jovens, considerando os fundamentos éticos e dos direitos humanos em contextos socioculturais diversos. Então, considerando os princípios da ética, considerando o que são os direitos humanos, como que a gente vai trabalhar com isso. Aqui, então, mais uma vez, temos aqui o nosso contexto, tá? O nosso contexto está apresentado aqui em cima. E temos aqui o nosso comando da questão, tá? Agora a gente vai fazer o quê? Analisar alternativa a alternativa, vendo qual delas que se encaixa melhor dentro daquilo que é pedido aqui na questão. Então, letra A. Realizar dinâmicas com foco na resolução de conflitos interpessoais. Então, apareceram vários conflitos interpessoais. Realizar dinâmicas para resolver esses conflitos é algo que é positivo? Sim, aparentemente não tem nenhum problema em você fazer resolução de conflitos interpessoais, levando em consideração que é esse o problema que está se estabelecendo ali naquele grupo. Tá? Conduzidas por quem?
por mediadores capacitados. Quem será que são esses mediadores capacitados? Esses estudantes universitários aqui da área de humanas, aqui a alternativa não nos fala quem seriam esses mediadores capacitados, tá? Visando minimizar tensões. Aqui tem um detalhe. Por que a gente visa minimizar tensão? Quando a gente minimiza a tensão, a gente resolve o problema? A gente cria uma cultura mais dialógica, com mais diversidade? Será que é isso? E estimular comportamentos mais empáticos. Estimular comportamentos mais empáticos é bom. A empatia é a capacidade de sentir a dor do outro, é a capacidade de levar o outro em conta, a capacidade de pensar a partir da realidade do outro. Então, isso aqui é positivo. Então, aqui temos algumas dúvidas que são o seguinte, ser conduzido por mediadores capacitados. Será que isso aqui é o mais adequado? E minimizar tensão. Será que o nosso foco aqui é em minimizar tensões? Vamos pensar, então deixa essa alternativa aqui, vamos ver a próxima. Promover rodas de diálogo. Rodas de diálogo é mais interessante do que essa dinâmica de resolução de conflitos. Por que roda de diálogo é mais interessante? Porque na roda de diálogo todo mundo fala, todo mundo tem voz, todo mundo participa, todo mundo está horizontalmente dando sua opinião, se expressando, colocando o seu ponto de vista. Então aqui, para a resolução, pode ser mais interessante. Roda de diálogos temática, com metodologias participativas. Se você colocar os jovens ali no grupo, na roda de diálogo, sem nenhum método, sem nenhuma estratégia, eles vão ficar sentados olhando um para o outro. Então aqui já fala que é para fazer com metodologias participativas, em que os jovens compartilhem suas experiências e construam coletivamente pactos de convivência baseados em respeito mútuo. Respeito mútuo para a ética é algo importante? Muito importante, tá? O jovem ter a voz, poder falar a sua experiência para a ética e poder construir o seu acordo coletivo é importante? Muito importante. Tá? Fazer o pacto de convivência é mais importante do que minimizar tensões? É possível que seja, né? Então essa alternativa se mostra uma alternativa muito boa, muito interessante. Analisamos a analisamos a B, vamos olhar agora a C para ver se tem uma solução ainda melhor do que as duas anteriormente analisadas. C. Elaborar um manual de convivência. Manual de convivência é um texto, seria uma cartilha, alguma coisa assim, com orientações sobre diversidade e respeito às diferenças. Então, isso é interessante? É interessante, sim. Mas como que esse manual iria funcionar? Bom, distribuído aos jovens e apresentado em encontros formativos, conduzidos pela equipe técnica. Qual que é a diferença aqui nessa alternativa? Você faz um manual, uma cartilha, e fala, olha, você tem que conviver assim. E você coloca essa cartilha na mão daqueles jovens, que são de diversas particularidades, têm diversas origens étnicas, culturais e religiosas. Você fala, olha, é desse jeito que vocês têm que conviver. Então aqui não se promove a participação, tá? É uma equipe técnica que está dizendo como que tem que ser feita a ação. Então aqui é bem mais limitada essa questão, essa alternativa aqui a gente já vê que ela é bem mais limitada do que a A e a B. Por quê? Porque ela não permite a participação. A participação é um princípio da cidadania e da democracia. Então, quando você corta e coloca assim de cima para baixo, como é assim que deve ser a convivência, você limita isso. Letra D. Exibir documentários sobre desigualdade social. Documentário sobre desigualdade social, interessante. Preconceito e intolerância. Seguidos de breves discussões. Aqui está o problema, ó. As discussões vão ser breves, vão ser limitadas.
E, além de serem breves, elas são orientadas pelos universitários sobre os temas abordados, ou seja, os universitários eles estão pautando aquelas discussões que são próprias daquela comunidade. Então, vemos aí que você exibe o documentário, né? E depois você permite uma pequena discussão, e além de permitir essa discussão que é pequena, você ainda pauta os temas que são abordados, você orienta sobre aquilo, né? Então, o nível de participação aqui, nessa alternativa, é bem pequeno. Então, vamos voltar lá para o comando da nossa questão. O que a gente quer saber? Qual melhor promove a convivência respeitosa e o compartilhamento de saberes? Então, aqui na C e na D, a gente viu que o compartilhamento de saberes ele é limitado, porque é como se os universitários tivessem que ensinar, tivessem mais conteúdo para ensinar para aqueles jovens ali sobre os temas que são abordados. Então, tem aí uma limitação. A A e a B, elas são bem interessantes. Como que a gente vê qual que é a diferença? Na B, a gente tem rodas de diálogo em que todo mundo participa, uma metodologia que prevê a participação, né, mais coletiva, e um pacto de convivência é criado a partir daí. Então, é uma ação, uma intervenção prática, que vai atingir, né, o cotidiano daquele grupo. Enquanto que na a resolução dos conflitos interpessoais, ela tenta sanar aqueles conflitos que já apareceram. Fala sobre empatia, né? Mas não cria, não traça qual que vai ser a regra a ser seguida a partir daí. Qual vai ser a ação que aquela comunidade vai tomar no sentido de se encaminhar para o seu desenvolvimento, para a sua melhoria, para melhorar aquela convivência dentro de uma comunidade tão diversa. Então, levando em consideração a diversidade, levando em consideração a necessidade de compartilhamento de saberes, a importância de um ambiente que seja democrático e a construção, de fato, de uma convivência respeitosa, então, levando em consideração tudo isso, a alternativa B, ela está mais completa, ela melhor promove essa convivência respeitosa do que as demais alternativas. Então, como vocês viram, como a gente resolveu aqui em conjunto, tanto na questão 1 quanto na questão 2, o que a gente precisa fazer é analisar a alternativa, vendo aquela que melhor promove, vendo os detalhes de cada uma delas e como que ela pode responder aquilo que está sendo posto. Então, você não vai encontrar, ou dificilmente você vai encontrar, questões que te perguntem o que é ética, o que é democracia. É sempre assim, questões que te dão um contexto e dentro desse contexto você precisa, na prática, analisar qual que é a alternativa que melhor responde. Então, resolvemos assim as nossas questões e encerramos esse primeiro momento, essa nossa primeira aula aqui, que nós tratamos sobre as questões dos direitos humanos, a ética, a democracia e a cidadania. Então, muito obrigado por ter me acompanhado aqui nessa aula. Vejo vocês na próxima. Bons estudos!